Bendito seja o Pai para sempre, porque este ano foi revelado como o ano de bênçãos espirituais superabundantes. E também é o ano de jejum e oração para cada um de nós. O grupo de vocês se juntaram aos jejuns e orações, irmãos e irmãs? O que a alma e o espírito de vocês sentiram quando estavam em jejum? O poder e a força do Pai. No passado, quando estávamos em momentos confortáveis, às vezes esquecíamos de orar. Às vezes esquecíamos da nossa conexão espiritual. Mas o Pai sabe como equilibrar nossas vidas. Por isso, a nossa conexão espiritual com o nosso Pai nunca deve ser desvalorizada. E isso só acontece quando estamos em oração, jejum e clamando o nome dele em voz alta. Agradecemos o Pai Todo-Poderoso por todas as bênçãos que recebemos e devolvemos a glória, a honra e o louvor a Ele. Nesses 34 anos, a nação do reino foi abençoada pelo Pai. Passamos por várias provações, tufões, tempestades, ventos, porque foi Ele que prometeu em Mateus 7:24. Ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Assim, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois disso, o que aconteceu? E caiu a chuva. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E mais uma vez, nesses 34 anos que passamos por chuvas, inundações, tempestades que atingiram o ministério do Filho. No entanto, permanecemos de pé até esse exato momento. E à medida que crescemos, somos multiplicados e mais abençoados. A chuva fica ainda maior. E as inundações são mais fortes. Foi perfeitamente declarado nesse versículo. A chuva caiu. À medida que crescemos, mais chuva será derramada sobre nós. À medida que crescemos, as enchentes ficarão piores. E à medida que estamos ficando maiores, os ventos se tornarão mais fortes, que atingirão nossa casa. Uma casa espiritual, que é o reino onde estamos agora. No entanto, não se preocupem, irmãos e irmãs, pois a nossa fé é fundada sobre a rocha. Aleluia! Fundada sobre a rocha,
Significa que não importa o quão forte a nossa casa será atingida, ela permanecerá firme. Você sabe por quê? Porque se o pai construir uma casa, essa casa suportará qualquer tempestade que venha. E essa casa somos nós, a casa do Pai. Por 34 anos, passamos por diferentes tempestades. Em 34 anos, passamos por vários testes, várias tempestades, chuva de provações, inundações de perseguições, e tempestades de grandes provações também. Mas o versículo diz que não caiu, pois foi fundada sobre uma rocha. Que rocha é essa? A rocha da obediência em fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Assim, quanto mais somos abençoados, mas nos tornamos mais fortes em oração e também nos tornamos mais fortes em jejum. Porque à medida que o Pai te eleva, você precisa ser mais humilde, mantendo a nossa conexão com o Pai Todo-Poderoso. Não apenas com o Filho, mas com o nosso Pai Todo-Poderoso. Cada um de nós tem uma conexão. E essa conexão se fortalece através das nossas armas da fé, a oração e o jejum. Então, 34 anos. O ministério do Filho continua desde Tamayo. Eu fiquei lá por 5 anos, comendo apenas bananas. E eu fui enviado para lá, irmãos e irmãs. E durante esses anos, eu passei por sofrimentos, sangue, lágrimas e suor. Mesmo sendo o filho, passei por dificuldades e provações. Às vezes eu não dormia à noite, apenas para supervisionar as obras do Pai Todo-Poderoso. Grandes sacrifícios dos meus colegas. 41 anos no ministério e outros 30 anos no ministério. E até agora eles ainda estão conosco. Assim como nossos administradores, que estão aqui clamando pela salvação das almas. Desde o início até agora, a fim de estabelecer um ministério para onde as pessoas possam ir e que elas possam encontrar a verdadeira salvação. Mas Satanás não está feliz com este ministério. Porque ele é o espírito que luta contra a vontade de Deus para a destruição das almas dos homens. Destruir as almas dos homens. Então, naqueles anos, passamos por todos esses sofrimentos e dor e trabalho, dia e noite, para que o reino de Deus na terra se tornasse o que é hoje, onde as pessoas pudessem vir e ver a salvação do Pai Todo-Poderoso. Nós não paramos. Nós continuamos. E eu já disse a vocês que, quanto maior são as provações, maior também serão as bênçãos. Assim serão as bênçãos, se o reino dos céus estiver aqui na terra. Sinasabi ng iba nung ako'y sinabi kong ako ang may-ari ng sanlibutan o owner of the world, ay
meron silang Algumas pessoas me mal interpretam quando eu disse que eu sou o dono do mundo. owner of the world. Quando você diz dono do mundo, isso vem do Pai quando ele disse: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A terra é propriedade de Deus, porque foi Ele quem a criou. Ngayon, Então, o significado de dono do mundo hindi yung sanlibutan não é o mundo em que vivemos hoje. tatayuan ngayon. Ito ay isang bagong sanlibutan É o mundo espiritual, sanlibutan na que vem do arrependimento espiritual de um homem nagsisisi ng isang taong que foi ginawang feito uma bagong nova likha. criatura. Yun ang Essa é a pag-aari propriedade do ng Pai em Ama nós. sa atin. Alam ninyo, As pessoas acabaram interpretando mal physical na earth, itong e pensaram que eu reivindiquei esta terra física. Ou seja, você não estaria mais sob o governo da terra pamahalaan. Hindi ka na e não seguiria mais as leis da terra. sa lupa. Esse não é o significado disso. O verdadeiro significado disso é a renovação da humanidade, uma nova criação, uma nova terra. Vocês são a nova terra, seguindo a vontade do nosso Pai Todo-Poderoso. Essa é a propriedade do Pai em nós. Mas se você ainda não nasceu de novo no Espírito, o Pai ainda não é o seu dono. Agora, quando a gente diz Rei da nova criação, muitos ficaram inseguros e pensaram At akala nila, papalitan ko que eu vou substituir o governo dessa terra, pamahalaan ng lupa. excluindo eles e tomando o lugar deles. Não é isso. Mali Você po tem uma ang tese pag-aakala errada sobre ninyo isso. yun. King ng ano? Rei do quê? Hari ng ano? Hari Rei da ng bondade, kabutihan? Hari Rei ng do arrependimento, Hari Rei do ng amor pag-ibig? e Hari Rei ng da compaixão. compassion? Não é um Hari reino ng desse mundo kapangyarihan secular. secular. Kaya nung ako'y Por isso, quando fui para a América, eles pensaram que eu iria substituir o governo deles lá. Não é isso. in fact, itong Na verdade, se você aceitar este ministério, tinanggap mo, it will serviremos de ajuda ao governo government in em relação a governar o povo. Porque o povo será reconstituído e renovado no Espírito. E eles serão mais maleáveis em se governar, porque cumprem a lei, temem a Deus e são bons cidadãos da nossa sociedade. Portanto, qual é a minha posição nisso? in this. Devemos We nos tornar pessoas que temem a Deus, cumpridores da lei. Ninguém usará drogas, não haverá mais vícios mortais, e ninguém terá pensamentos maus contra seus semelhantes. Isso porque estamos seguindo agora. Ame o seu próximo como a si mesmo. as yourself. Ame a Deus com todo o seu coração. Lalo Podemos ajudar o governo dessa terra ainda mais. sa lupa. Bakit E por que o nga mo governo da terra precisa ser seguido? ay dapat sundin? Sapagkat yan ang sinabi Porque é o que ng diz em Romanos 13. Romans chapter 13. E que inclusive estamos orando por todos os governantes. E as pessoas, elas não entendem isso. Então, estão perseguindo o filho indicado, porque pensaram que eu vou substituir o governo deles aqui na terra. É por isso que eles estão se sentindo ameaçados. Como poderíamos substituí-los se eles foram ordenados por Deus para essa autoridade? Na verdade, podemos ajudá-los ainda mais. Ó, aqui na nação do reino, todos são arrependidos. Ninguém pratica o mal. Se você é presidente de uma nação, você não ficará feliz por isso? Tendo bons cidadãos, cumpridores da lei, cidadãos tementes a Deus em todos os países. Kaya ang sinabi ko sa mga Por isso eu disse aos membros e obreiros, onde quer que você vá nesse mundo, ng sanlibutan, faça o que quiser, mas não viole a lei de nenhum país.
Nós seguimos obedecendo às leis, porque esse é o mandamento do nosso Pai Todo-Poderoso, que respeitamos os poderes que já estão aqui, pois eles foram ordenados por Deus para essa terra. Então estou apenas corrigindo esses equívocos, pois quando dissemos Rei, o dono do mundo, Rei do mundo, de acordo com a sua interpretação, significa que eu estou substituindo o governo da terra. Não. O governo de Deus é espiritual. Não é um governo secular. Nós somos parceiros do bom governo secular. É por isso que temos leis que impedem o mal de ter sucesso. Vamos ler Romanos 13, onde está tudo isso. Estamos apenas corrigindo os equívocos e perseguições que outras pessoas lançaram sobre nós, dizendo que sou o dono do mundo e que isso significa que sou dono de todas as pessoas e serei o rei delas, assim como no mundo secular. Isso está errado. O reinado do Pai é espiritual. É a mudança espiritual, recebendo o Espírito que obedece à vontade do Pai. Temos que corrigir o que eles falam, porque é uma concepção errada. Então vamos ler. Sim, pastor, em Romanos 13, começando no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Versículo 2, pastor. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 3, pastor. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ela o honrará. Versículo 4, pastor. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Versículo 5, pastor. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido às possibilidades de uma punição, mas também por causa da consciência. Ok? Essas são as Escrituras Sagradas. Então, para aqueles que assistiram a este programa e têm a concepção errada sobre o termo dono do mundo, esse termo não está referindo ao mundo secular, mas está se referindo ao mundo espiritual. Nós respeitamos Romanos capítulo 13. Estamos sujeitos às leis da terra. Nós não a violamos. É por isso que somos tementes a Deus e cumprimos as leis como cidadãos do nosso país e de qualquer país do mundo. E por essa razão que eu estou corrigindo tudo isso. Porque temos um conceito errado circulando por aí. Diz nas Escrituras que o governo foi ordenado por Deus. E nós nos submetemos e ajudamos através do ministério do Filho, que está renovando os corações das pessoas. É por isso que temos a associação Children's Joy. É por isso que temos nossa associação que ajuda as crianças. Mesmo que estejam perseguindo e tentando encontrar falhas para destruí-la, mas nossa intenção não é desobedecer a nenhuma lei da terra. Nossa intenção é sempre para o bem, porque esse é o nosso coração. Portanto, estamos orando para que as pessoas vejam essas coisas. Enfim, irmãos e irmãs e amigos, se você está fazendo coisas boas e a escuridão insiste em ficar, ela não vai gostar de você. Em vez disso, a escuridão ficará com raiva de você. E o que diz em João 3,19? Ok, vamos ouvi-lo. João 3,19. Sim, pastor, João 3,19. E o julgamento é este:
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Versículo 20, pastor. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Versículo 21, pastor. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Ok, nós vimos que o nosso Pai diz aqui: esse é o julgamento que você verá. Quando a luz chegar, aqueles que fazem o bem amam a luz. Por outro lado, o mal não virá até a luz. Eles estão cegos por não quererem ver suas ações que são más. Mas nós, que amamos seguir a vontade do Pai, amamos a luz. Embora pareça que todos os tipos de lama já foram jogados contra nós. Todos os tipos de lama foram lançados contra nós por fazer o bem. Não devemos ficar desanimados, porque esse é o ministério da justiça trazido por Jesus Cristo quando ele veio. E ao contrário, eles não o agradeceram e ao invés disso, eles o crucificaram. Nós estamos na vida dele. Devemos continuar porque teremos grandes recompensas no céu. Por essa razão, nesses últimos dias, oramos ao Pai Todo-Poderoso para que a luz se espalhe ainda mais. E as orações fervorosas de nossos irmãos e irmãs em todo o mundo são o que precisamos neste momento. Porque às vezes há um perigo na prosperidade. Às vezes há maldição na prosperidade. Nós ficamos tranquilos demais, não estamos mais em oração e assim perdemos nossa conexão com o Pai. Ah, tudo bem, pastor. Pastor está lá, você só depende de mim. Não, todos nós devemos ter uma conexão com Ele. Assim, a palavra de Deus fala de ter um tipo particular de oração, descrita como oração fervorosa e eficaz. Ele falou sobre a oração sincera de um homem justo. A palavra súplica é bem conhecida em relação à oração. Ela se origina na versão King James e tem relação com a energia que é colocada na oração. Quando é bem aplicada, ela sugere uma oração com paixão, sincera, calorosa, persistente e intensa, e com confiança sincera em Deus. Portanto, filhos e filhas, orem com uma paixão ardente. Nosso zelo na oração pode facilmente tomar todo o local de adoração. Esta é a oração de guerreiros espirituais dedicados, leais e fervorosos do exército da bondade do Pai. Tiago 5, 16 a 18 diz: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Louvado seja o Pai. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram chuvas, e a terra produziu seus frutos. Veja a forte oração de Elias, que também é humano como nós. Embora ele seja um profeta, ele orou sinceramente para que a chuva parasse. A chuva parou. E não choveu por 3 anos e meio. Imagina, ele parou a chuva por 3 anos e meio. E então,
Quando os 3 anos e meio sem chuva terminaram, ele orou novamente pela chuva e choveu. E a terra tornou-se fértil novamente. Esse é um exemplo do Pai respondendo às nossas orações. Você viu isso, irmãos e irmãs? Alguns de nós dependem apenas do filho indicado. Ele pode cuidar de nós. É por isso que você está relaxado. Seu relacionamento é apenas com o filho indicado. Isso não está certo, porque somos todos filhos e filhas. Também devemos ter nosso relacionamento com o Pai, assim como eu, que tenho um relacionamento com o Pai. Louvado seja o Pai. Ele também diz em Jeremias 29:13, Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscardes de todo o coração. E vós me buscareis e me encontrareis. Eu vi esse versículo quando eu estava ainda em Tamayo. Se me buscares, me encontrará em meu caminho. E é isso, irmãos e irmãs. Buscardes de todo o seu coração. Mateus 17:20-21. Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. A nação do reino é inseparável do sacrifício. Este ano, vamos tornar a oração e o jejum inseparáveis. A oração e jejum, o louvor e adoração. Você sabe que no céu, todos que estão lá são anjos criados por Deus. Mas 1/3 deles se rebelaram contra Deus, liderados por Lúcifer, que já foi um anjo poderoso como Miguel. Se isso aconteceu no céu, também acontecerá na terra. Houve uma grande luta lá, irmãos e irmãs. Houve uma grande guerra no céu. Isso é espiritual, não pode ser visto pelos olhos do homem. Mas eles lutaram lá. Vamos ler essa passagem. Isso aconteceu no céu, onde Deus está. Foi nos céus, mas mesmo assim, a traição ainda aconteceu lá por Lúcifer. Deus não tinha consciência disso? Talvez ele soubesse disso, porque ele é onisciente. Mas ele não impediu Lúcifer. Lucifer continuou a fazer o que tinha em mente. Ele pegou tudo o que pôde. Leia. Sim, pastor, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. E houve guerra no céu. Isso aconteceu no céu. A sua percepção do céu é que não existe guerra. Só existe alegria e nenhum conflito como esse. É por isso que, quando vêm pessoas novas aqui, eles dizem, eu pensei que não tinha mais coisas assim aqui. Eu pensei que não tinha conflito aqui. Até no céu houveram conflitos. Quanto mais aqui. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Então imagina, eles eram todos amigos antes, agora se tornaram inimigos. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Viu só? Eles não foram mais vistos no céu. Eles foram expulsos. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás,
que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele e seus anjos foram lançados à terra. Aqui na terra. É aqui que ele pratica o engano por enquanto. Também acontece que o reino dos céus agora está aqui. Está crescendo, se expandindo. Então é possível que o que acontece no céu também aconteça aqui. E aconteceu. Lucifer é um traidor. Quando o espírito dele entra em você, você também irá trair. Você foi criado como um anjo e carrega uma grande responsabilidade. Mas aí você pula fora. É por isso que, para todos nós aqui na Terra, filhos de Deus, nossas armas não são armas físicas. Não é carne e sangue. Porque não lutamos contra sangue ou guerra física. Não. É tudo espiritual. É por isso que nossas armas também são espirituais. Oração e jejum. Dos 12 apóstolos, foram os 12 que sobraram. Era esperado que os 12 que estavam com o Pai todos os dias também seriam leais. Mas veja que ainda houve um dentre eles que se tornou Judas, cujo coração era imundo por causa do amor ao dinheiro. E o que ele fez? Judas era gentil. Você sabia que Judas era gentil? Ele era gentil. Ele era muito gentil. É por isso que ele podia estar do lado do Pai e comer junto com o Pai. Judas era bondoso, mas não confie nessa bondade. Porque por trás disso existe um espírito corrupto. Uma vez que uma pessoa tenha problemas com questões financeiras, ela provavelmente irá se desviar. Que ela pode ser subornada, seu coração ainda pode ser comprado. E foi isso que aconteceu com ele. Nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, já era procurado pelas autoridades, que naquela época eram os romanos. Mas eles não sabiam que era Jesus Cristo. Lá não havia foto, não havia Facebook, não havia celulares durante aqueles tempos. Portanto, a imagem dele não dava para ser transmitida. E pelo fato dos judeus possuírem os rostos quase iguais, então não dava para reconhecer quem era quem. Judas, sem o conhecimento dos 11 apóstolos e de Jesus Cristo, já tinha conspirado com aqueles chefes de religião que estavam atrás de Jesus Cristo, os sumos sacerdotes. E aí? Se eu vender ele para você e te fornecer as informações que eu sei, quanto você vai me pagar por isso? Vou vender todas as informações que eu sei, porque sou eu quem gerencia o e-mail do reino. E como você foi confiado com isso? Eu que me ofereci para fazer isso. Porque eu sou do departamento de TI, então todos os e-mails são recebidos aqui e eu sei todas as informações dentro do reino. Quanto você me daria se eu vendesse tudo para você? Os sumos sacerdotes disseram, 30. São 30. 30 moedas de prata. Durante aquele tempo, quanto eram 30 moedas de prata se fossem convertidos para os nossos tempos? Estudantes da escola bíblica, por favor, calculem. Já dá para comprar um restaurante e um apartamento com isso? Sim. E agora você segura Jesus Cristo pelo pescoço? Ele não pode mais escapar das suas garras,
porque você já deu todas as informações que você tinha nas suas mãos. Mas é assim quão sinistro o caráter de Judas é? Quanto? $216 em uma moeda de prata vezes 30. $6.480 ou R$35.100 foi o preço de Jesus Cristo. E ele disse: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais. Prendei-o. Então ele veio e disse: Ei, mestre. Hoje em dia ele diria: Olá, senhor. E o cumprimentou com um beijo. Aquele beijo significa que a trama foi concluída. Isso aconteceu com o filho unigênito há 2.000 anos atrás. Será que aconteceria novamente comigo? Já aconteceu. Isso já aconteceu. Está escrito e vamos enfrentar isso. Sabe, irmãos e irmãs, o maior insulto da minha vida não é quando você me chama de assassino, homicida, ladrão, sequestrador ou líder de seita. Nada disso. O maior insulto que você pode proferir contra alguém é quando acusa essa pessoa de ser um estuprador. Esse não é o meu caráter. Se você quer me machucar e me insultar, use isso. E foi assim que Satanás me insultou agora. Não existe apenas um acusador falso. Houve muitos. Mas o filho irá se afetar? Eu, como ser humano e cidadão do nosso país, quaisquer que sejam as acusações que você me faça, tudo bem. O que você diz? Estuprador? Isso é um grande insulto para mim. Isso é sujo. Mas, na lei do homem, não é o que você diz. É o que você pode provar. É fácil dizer ter sido violentada, ok? Mas se você não faz uma denúncia à justiça, o que você está dizendo não é verdade. Você acabou de inventar para poder me destruir. Eu nunca serei destruído, seja o que for que você lance contra mim. Eu vou enfrentar. Esse é o papel do filho. E olha o caso de Jesus Cristo. Ele não foi acusado de ser um estuprador em seu tempo, mas a acusação contra ele foi muito pior. Porque se você fosse crucificado e colocado no meio de 2 outros criminosos que cometeram crimes horríveis, você estando no meio deles, você era o pior criminoso durante aqueles tempos. Por isso ele foi crucificado. Ele foi posto à vergonha. Levou tapas e cuspiram nele. Então, aconteceu que ele me escolheu para cumprir sua vida aqui. Eu vou aceitar isso. Eu vou continuar com a cabeça erguida. E por quê? Diz em Mateus 5, irmãos e irmãs, e dirão todo tipo de mal contra vós por minha causa. Vamos ler essa parte. Sim, pastor, Mateus 5, 10 a 11. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11, pastor, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
at e kayo dirão todo tipo de mal contra vós por minha causa. masama, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Todo tipo de maldade, ladrão, assassino, homicida, sequestrador e líder de seita. Eles me humilharam e me perseguiram e até me chamam de vários nomes. Nang Pela dahil causa sa dele. kanya, E tudo o que eles falam é mentira. Esse é realmente o papel de ser um filho. Por isso ele me tornou corajoso em Tamayo, onde eu enfrentei o fogo por 5 anos, para que eu possa suportar tudo isso nesses últimos dias, enquanto ainda estamos aqui na Terra. Você vai ficar com o filho? Sabe, irmãos e irmãs, quando Gideão foi chamado pelo pai, teve uma equivalência espiritual. Isso não é físico. Eu gostaria de dizer a todos, nossa guerra não é física. Nós não usamos armas. Não usamos armas de guerra como um soldado no campo de batalha, como hoje. Nós não somos assim. Nosso mundo é um mundo espiritual. Bem, no Antigo Testamento, é uma batalha física entre as tribos. Isso não é mais aplicável em nosso ministério hoje, porque a nossa guerra é uma guerra espiritual contra as forças das trevas que não são vistas pelo olho humano. Ok, Gideão foi chamado. Ele tem... Vamos terminar esse primeiro. Ok? Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Exultai e alegrai-vos sobremaneira. Vamos para a história de Gideão. Você acredita que por 34 anos o Pai Todo-Poderoso abençoou grandemente seu reino aqui na terra? Essa é uma grande bênção. Não estamos escondendo nenhuma bênção dele. Muitos pensaram que tudo isso está no meu nome e que estou me enriquecendo. Isso não é verdade. Esse é outro equívoco. Tudo isso está no nome do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. É por isso que todos nós, filhos e filhas, que estamos aqui na Terra, somos os donos de tudo isso. Nenhum de nós possui nada aqui na Terra. Se algum dia tivermos, vamos vender e oferecer para a nação do reino em nome de Jesus Cristo. Esse é outro equívoco do qual as pessoas estão me acusando. É que eu tenho casas grandes, especialmente nos Estados Unidos. Você sabe quando o trabalho do pai começou nos Estados Unidos? Vivíamos em um condomínio comum, porque essa era a vida simples dos obreiros que estavam comigo antes. Mas nessa situação, houve momentos em que a administradora foi deixada sozinha em casa.
Quando você sai, a casa era frequentemente atacada. Quando você chegava em casa, você ia ver que a porta estava quebrada porque ladrões estavam querendo roubar. Era muito perigoso. Então eu perguntei e pesquisei. E perguntei a corretores de imóveis que me disseram: você está procurando um lugar seguro? Temos um lugar ótimo para você. Vamos lá. Nos levaram para um condomínio. Lá é seguro, mas era muito caro. Eu disse: eu não penso no preço. Eu penso na segurança dos meus obreiros. Este é seguro, mesmo que você deixe sua casa aberta por 24 horas, porque tem um guarda aqui. Então eu não precisei me preocupar, porque tem muitos casos nos Estados Unidos em que as casas foram saqueadas e as pessoas são mortas. E eu não queria que isso acontecesse. A casa é muito cara, mas você estará seguro. Com isso, eu não preciso me preocupar e vou ficar em paz. E algumas pessoas dizem que eu estou vivendo uma vida luxuosa e exuberante. Não, eu não estou. Mesmo que a casa seja muito cara, desde que as pessoas que morem lá estejam protegidas, tudo bem para mim. Se eu tiver que gastar um pouco mais em alguma coisa, será em segurança. A vida é muito mais valiosa do que uma casa. Pessoas dizem que eu tenho carros de luxo. O que você acha disso? Em 1999, 14 obreiros estavam espremidos dentro de uma van comum. Porque nossa vida era simples. Estávamos a caminho de São Francisco. No meio do caminho, aquela van capotou 9 vezes. E no final, 7 pessoas acabaram morrendo. Uma delas era a irmã da nossa administradora, a Tetém, nossa diretora musical, irmã Merlin. Parece que o céu e a terra caíram e bateram direto na minha cabeça. E eu vi Satanás rindo alto. Eu disse: isso não é suficiente para nos rendermos aqui. Continuaremos porque o Pai nos deu um sinal para ir. Eu tinha um amigo que era vendedor de carro. Ele me ligou e disse: eu mostrarei para você esse carro em particular. Porque quando as pessoas ouvem Mercedes, elas dizem: essa pessoa é muito rica. Isso é muito luxuoso, gastador, presunçoso. Então ele me mostrou uma Mercedes-Benz que havia sido intencionalmente capotada 8 vezes durante a sua divulgação. Ele disse: pastor, desde que você use o cinto de segurança, você estará seguro. Eu acho que existem 32 airbags que irão protegê-lo. Os passageiros estarão protegidos no interior. Eu disse: isso é muito caro. Sim, é muito caro. Mas a vida dos passageiros é muito mais valiosa do que um carro seguro. O que é perigoso é a rodovia. Então, eu amo a vida dos meus líderes veteranos mais do que o dinheiro que gastarei. Não é por causa do luxo, é por causa da necessidade. Pela segurança e proteção da vida de cada indivíduo. Mas quando Judas vê isso, ele diz: por que você está gastando tanto? Você está desperdiçando dinheiro enquanto estamos sofrendo aqui? Isso é outra zombaria de Satanás, que ele usou como divisão. Segundo eles, aqui no reino, e isso também saiu da boca de pessoas aqui, existe realeza e plebeus aqui. Eu disse: esta é a primeira vez que ouvi dizer que há realeza e plebeus. A realeza vive na riqueza, enquanto os plebeus vivem na pobreza. Você sabe o que tem no meu coração, irmãos e irmãs?
Eu não olho para a residência. Qualquer que seja o tipo de casa que o Pai me dê, eu moro lá. Quero que todos vocês morem em uma casa bonita, que possam viver no mesmo tipo de casa em que eu moro. Você pode ver que eu não estou morando sozinho na minha casa, mas esse é apenas o número de pessoas que posso acomodar dentro da minha casa. Muitos de vocês estão vivendo satisfeitos em suas próprias casas. Se eu decidir e tivermos o suficiente, acomodaremos todos vocês. É por isso que planejamos ter um condomínio de obreiros. Esse é um plano a longo prazo. Eu já informei vocês sobre isso, certo? Faremos um condomínio. Todas as casas dos obreiros serão iguais. E agora estou sendo julgado pelos Judas, me acusando de ter um estilo de vida diferente dos outros. Eles dizem que são pobres e eu sou muito rico. Eles estão tentando dividir o povo e destruindo o pastor. O fim indicado. Eu vou corrigir isso, pois meu coração não é assim. E vivemos de acordo com a nossa situação hoje, por enquanto. Mas o que estou procurando a longo prazo para este ministério? Tem um plano de longo prazo, assim que as bênçãos chegarem. Mas não estamos focando nisso, certo? Quer vivamos em uma cabaninha de madeira ou em uma mansão, isso realmente não importa, desde que sigamos a vontade do Pai Todo-Poderoso. Não temos nenhum problema com isso. Mas olhe para os olhos de Satanás. Ele transformou isso em um assunto polêmico. Veja quando ele visitou Jó. Ele não viu o serviço de Jó. O que ele viu foram as propriedades e a riqueza de Jó. Esse é o coração de Satanás. Quando Satanás entra em você, esse será seu coração. Propriedade, dinheiro. O coração de Judas também tem fome de dinheiro. Lucifer, da mesma forma, ele vigiava um monte de Deus e também quis ser Deus. Irmãos e irmãs, nós, na nação do reino, não estamos focados nessas coisas. Por isso, quando você ouve acusações falsas contra o seu pastor, vocês sabem o que está no meu coração. De todas as religiões do mundo todo, sou o único que tem um programa para crianças chamado Fundação Children's Joy. Você viu isso? Ele viu isso? Ele viu? Ele falou sobre isso? É tudo isso que eles gastam com as crianças? Casas foram construídas para elas. Ele não disse isso. Em vez disso, ele disse que eu estou me enriquecendo. Parecemos ricos, mas não somos pessoalmente ricos. Tudo isso é para a glória do Pai Todo-Poderoso em sua nação do reino. Agora você está de acordo? Há uma expressão em cebuano ou em tagalo, papai ampakayo. Vocês estão de acordo? Vocês concordam que em 34 anos fomos abençoados pelo Pai Todo-Poderoso? E com essas bênçãos, a nossa fé será testada. Por que é necessário testar a fé? Assim como Gideão, eles precisaram ser abalados para que o ouro de verdade aparecesse. Leia a história de Gideão. Isso é o que diz. Ao raiar do dia, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte,
próximo ao Monte Moré. Então Yahweh ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Veja bem, o Pai é muito cauteloso para que não recebemos toda a glória ou crédito. Ele é muito cauteloso sobre isso. Então eles lutaram contra o povo de Midian. Eles estavam andando e foram parados. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você ainda são muitos. Talvez se você ganhar os seus soldados e você dirão: foi por causa do nosso poder que conseguimos. Por causa da nossa força, tudo isso aconteceu. Eles foram parados aí. Vamos continuar no 3. 3, pastor? Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Então ele disse: tudo bem, ouçam-me, pessoas. Todo aquele que é medroso e tem medo, todos os que estão tremendo de medo, ele disse: volte e observe do monte Gileade. Vá para o outro lado. Vá em direção ao outro lado do monte Gileade. E o povo voltou. Dos 22.000 restaram 10.000. 22.000 estavam com medo e tremendo. Eles eram todos covardes. E o que restou? Foram 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão. Restava apenas 10.000. Esse povo ainda é muito numeroso. Ainda havia muitos. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aqueles de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. E todos aqueles de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levantou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelha para beber, tu os porás do outro lado. Ok? Agora veja isso. Todo aquele que lamber a água com a língua, como um cachorro lambe, ele será colocado sozinho. Todo mundo que lamber a água com a língua assim. Da mesma forma, todos os que se ajoelham para beber, os que se ajoelharam, se curvaram e não estavam olhando, os colocaram do lado esquerdo. O número daqueles que lamberam a água levando a mão à boca foi de 300 homens. 300. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Quantos sobraram? 9.700 estavam do outro lado. Ok? Então Yahweh ordenou a Gideão: e com os 300 guerreiros que lamberam a água, que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. 9.700 vão para casa. Essas eram as pessoas que ainda podiam ser compradas. Essas pessoas falharam nas coisas materiais. Eles ainda podiam ser derrotados por causa da fome. Vocês vão para lá. 9.700. Sobraram 300. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas
mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chófares, trombetas dos que partiram. Esses 9.700 foram enviados para casa. O acampamento do povo Midian localizava-se logo abaixo deles, no vale. 9, pastor. Ora, aconteceu que naquela noite Yahweh ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se tu, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá. Onde está o versículo que diz para onde eles foram? Leia. Então, repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Em 100, receberam uma trombeta na mão direita e, por outro lado, um jarro com uma lâmpada. Ok. Chófares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E lhes ordenou: fazeis o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. 18, pastor. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chófares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Yahweh, por Gideão. 19, pastor. Gideão e os 100 guerreiros que acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite. Após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram chófares, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Imediatamente tocaram os chófares e quebraram os jarros que tinham nas mãos. No versículo 20, pastor, em seguida os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chófares. As trombetas. E despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda. Eles quebraram jarros enquanto levantavam as lâmpadas, eles gritavam enquanto tocavam as trombetas. Quebraram as lâmpadas, então eles gritaram. Continue. A espada por Yahweh e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os medianitas se puseram desesperadamente em fuga. 22, pastor. Enquanto os 300 homens soavam os chófares, as trombetas, Yahweh o Senhor fez que em todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabaté. 23, pastor. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os medianitas. 24, pastor. Gideão enviou para todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-bará. 25, pastor. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe no tanque de prensar uvas de Zebe. Isso é físico. Não estamos mais aí. Nossa guerra não é assim. Nossa guerra é espiritual. Mas há algo assim fisicamente e espiritualmente. Veja, Deus não depende de quantidade. Não é por causa do nosso número que seremos abençoados ou venceremos. Deus não quer que confiemos no nosso número. Daí nós dizemos: por que nós somos muitos? É por isso que eu não quero ouvir:
Quantos são vocês? Vamos simplesmente dizer que somos muitos. Não vamos dizer quantos somos, porque não quero mais confiar nisso. Amém? Quantos vocês são? 300. Bem melhor. Certo, meus irmãos e irmãs? Pela fé, eles disseram que somos 7 milhões. Pela fé. Mas Deus não quer que confiemos no número. Devemos sempre confiar no poder dele. E confiaremos em seu poder através das nossas armas espirituais, jejum e oração, louvor e adoração. Vocês concordam, meus irmãos e irmãs, que quando formos abençoados assim, seremos testados? Seremos chacoalhados. Seremos balançados para que os medrosos, os que têm medo, os que tremem sejam colocados à esquerda. Aqueles que ainda podem ser comprados e são fracos com coisas materiais, vocês vão para a esquerda, até que aqueles que permanecerão sejam as ovelhas genuínas, que são dedicadas e leais em suas orações e jejuns com o Filho. Esse é outro equívoco errado para essas pessoas. Se você é leal, dedicado, comprometido e obediente para oferecer sua vida ao Filho, alguns têm medo disso. Eles têm medo da sua lealdade, porque talvez eu possa mandar eles fazerem algo extraordinário. Talvez eu possa mandar você colocar uma bomba no seu corpo e você vai e se explode. Será que eu sou estúpido assim? Eles dizem que você pode se transformar em terrorista por causa da sua lealdade ao Filho. Nós não somos estúpidos dessa forma. Este é o ministério espiritual da bondade. Sabemos que não queremos prejudicar as pessoas, queremos ajudar as pessoas. Imagine esse equívoco. O povo do Kiboloi é muito leal, muito dedicado. Eles vão cometer suicídio por ele, ou vão se tornar terrorista por causa dele. Quão estúpido você consegue ser? Isso é estupidez. Não me acuse disso. Nós não somos estúpidos assim. Estamos oferecendo nossas vidas para ajudar os nossos semelhantes. É disso que eles têm medo. É por isso que eles têm medo da lealdade de vocês a mim, porque talvez possam cometer algo extraordinário. Podemos nos transformar em um Jim Jones, ou podemos nos tornar como David Koresh, de Waco, Texas. Oh, meu Deus! Por que você tem esse tipo de percepção só por causa da nossa dedicação e lealdade? Nós não somos estúpidos. Estamos aqui para espalhar o amor de Deus por todo mundo. Essa foi uma percepção criada, não por nós, mas por vocês, porque vocês têm muito medo. Somos pessoas inofensivas. Somos pessoas não violentas. Por isso, quando eu soube que falaram que sou uma ameaça para a América, eu disse, que absurdo, que estupidez isso pode ser. Estou dentro e fora da América desde 1991. Não cometi um crime sequer. Eu ajudo as pessoas. Prego o amor de Deus nos corações das pessoas para que eles se tornem ainda mais cumpridores da lei e cidadãos tementes a Deus em todos os países. Na verdade, eu estou ajudando
todos os países. Como, por exemplo, quando Donald Trump se tornou presidente. Ele disse que tornaria a América um ótimo país novamente. Isso é uma coisa muito boa, porque em nossa pouca capacidade de nosso ministério na América, estamos ajudando a América a se tornar ótima novamente, ao transformar a vida das pessoas, tornando-as mais respeitadoras da lei e tementes a Deus, que podem ser úteis para qualquer governo. Então, meus irmãos e irmãs, é um equívoco que eu estou lá para derrubar o governo. Meu Deus! Esse é o meu ministério? Meu ministério é espalhar o amor de Deus por todo mundo. Meu mandato é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é exatamente isso que estamos fazendo. É isso que estamos fazendo em todo mundo. E nós estamos lá para orar pelo seu país. Estamos lá para orar pelos seus líderes. Estamos lá para orar pelo mundo inteiro, para que o mundo inteiro se torne um lugar pacífico para se viver. Para nossos filhos e para nossa próxima geração. Então eu estou corrigindo esses equívocos. Agora, outro equívoco é que meus ternos são Armani. Muito caro. Se existem pessoas que estão me dando essas coisas, e eu não posso dizer o que elas devem comprar para mim. Se existe um membro ou obreiro que está sendo abençoado, como por exemplo, um certo obreiro que recebeu uma bênção de sua herança, porque ele vendeu a sua terra, e ele obteve uma grande parte dela, ele queria me dar o melhor presente. Ele sabia que eu sempre usava terno. Então ele comprou 3 Armani para mim. Devo recusar? Será que eu posso dizer para ele, não compre isso para mim? Ele me deu, então aceitei. Então se tornou um problema. Eu tenho uma roupa de luxo, eles disseram, enquanto os obreiros estão... Vocês têm roupas bonitas, não é? Por que eles fazem disso um problema? Porque eles têm os olhos de Judas, os olhos de Lúcifer. Tudo o que vem são as coisas materiais. Não importa o que você me der. Olha, meus irmãos e irmãs, se eu uso um terno e a gola fica assim, não está tocando a parte de trás do meu pescoço, isso significa que o terno é mais barato. É fabricado na China. É barato. Vale pelo menos uns R$20. Existem outros fabricantes na Coreia que valem só R$32 por par, mas você nem percebe quando eu uso. Parece um Armani. Não importa para mim o que eu visto. Eu posso usar uma roupa simples, ou posso usar um terno, ou não usar um terno. O que quer que eu use, não importa para mim. O que importa para mim é a mensagem do amor de Deus em todo o coração humano. Isso virou um problema. Eles também disseram que meu perfume também é caro. Eu nem compro perfume. Eles são apenas dados para mim. Será que eu vou recusar quando alguém me der? Porque eles me amam. Eu não posso falar para eles que tipo de perfume eles vão me dar. Existem outros perfumes de R$20 e é o mais caro para eles. E quando eu sinto o cheiro, parece um 2-on-2. Eu não posso rejeitar. Sou até mesmo grato por isso. Existem alguns que estão sendo abençoados, que poderiam até comprar os mais caros para me presentear. Obrigado, Pai, por isso. Isso não é um problema para mim. Não são essas coisas materiais em que meus olhos estão focados.
Não é sobre isso. Se eu tenho ou não, eu já sou formado. Eu já passei dessa fase. Eu morava em Tamayo sem perfume. Meu perfume era o cheiro das bananas. Eu morava em Tamayo sem terno. Apenas um fazendeiro comum por 5 anos, quando eu estava sendo treinado pelo pai. Eu não me importo com essas coisas. Mas eles causam um grande problema com isso. Você sabe por quê? Porque o ciúme está no coração de Satanás, Lucifer, o diabo. E Judas é aqueles que amam as coisas materiais. Não estamos focados nisso. Agora que somos abençoados, há muitos problemas contra nós. Quando eu não era abençoado, eles não questionavam o que eu vestia. Porque o que eu usava era de brechó. Isso não importa. É isso que podíamos pagar. Por que isso é um problema? E com isso eles alimentaram as autoridades americanas para me desacreditar. Tudo bem para mim, porque a verdade será revelada e você conhece o coração do pastor de vocês. Como podemos lutar contra isso? Oração e jejum. Louvor e adoração. Podemos apenas dizer, Pai, perdoe-os. Outra coisa é que, quando você faz o bem, é possível fazer você parecer ruim. Sim, tem como. Jesus Cristo fez tudo de bom. E onde ele acabou? Na cruz. Eles o retrataram como o pior homem daqueles tempos. Por isso ele foi crucificado na cruz. Toda a bondade que eu tenho no meu coração e pelo que eu já fiz pelos meus semelhantes, se eu acabar morto ou preso, que assim seja. Me crucifique. Me sinto honrado em ser como meu Senhor e meu Deus sendo crucificado por Judas, por espíritos de Lucifer e por aqueles cujos corações estão cheios de traição. Continue. Este é o teu papel. E o meu papel é sofrer e sacrificar pelo que é bom. A palavra de Deus nos diz que receberíamos nossa petição se orássemos fervorosamente. Significa que devemos orar incessantemente até receber a certeza de uma oração respondida. Portanto, não esmorecemos na nossa fé e confiamos nele, e não desistimos das orações, sabendo que o Pai Celestial sempre ouve a oração dos justos. Veja em Atos 12, 5 a 10. Assim Pedro estava detido no cárcere. Pedro não faz mal, mas ele foi preso. Não tenha medo da prisão. Se for isso necessário para provar que você é filho ou filha de Deus, assim Pedro estava detido no cárcere. Os filhos e filhas de Deus estão sendo acusados agora. Eles estão sendo acusados, mesmo que não tenham feito nada de errado. Eles arruinaram nosso espaço na Califórnia apenas por causa das informações erradas que as autoridades receberam, que foram envenenadas por... Você sabe quem são os indivíduos. Não tínhamos ideia de que alguns de nossos colegas aqui já haviam nos vendido. Eles estavam planejando isso afinal. E tudo por causa da bondade que eu estou fazendo, eu não fiz nada de mal. Deus esteja com você. Deus estará conosco. Enquanto nosso coração e consciência estiverem limpos, não temos nada a temer. Continuaremos em bondade, aconteça o que acontecer. Vamos continuar fazendo bem. Tá vendo? Atos 12, 5 a 10. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele.
Quando você lê essa mensagem, é um pouco longa. Quando você lê tudo isso, e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes. Antes com algemas e também com corrente nos pés. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu o anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ok? Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Os anjos de nosso Pai Todo-Poderoso são reais. Por quê? Os filhos de Deus oram incessantemente. Orações produzindo milagres. É disso que a nossa sociedade precisa hoje em dia. Porque os bons agora estão sendo desvalorizados, ridicularizados e zombados, e muitas coisas são feitas a eles. Mas nós o perdoamos, não é? Que nosso Pai Todo-Poderoso perdoe vocês, especialmente vocês, traidores, especialmente vocês, Judas. Espero que à noite, em nossas orações, anjos os visitem e digam: o que você está fazendo é repugnante aos olhos do Pai. Depois que a sua vida foi colocada em ordem, você foi enviado para a escola e recebeu bondade. Você vendeu o filho, que é o motivo de todas as coisas boas que você recebeu. Pergunte a si mesmo: quem você era antes? E como você foi respeitado e aceito como uma família aqui, como todos os filhos e filhas de Deus. Portanto, o que você viu foram todos os seus interesses pessoais. Que nosso Pai Todo-Poderoso te perdoe e que Ele abençoe a nação do reino dEle, aconteça o que acontecer. É possível, meus irmãos e irmãs? É possível que uma boa pessoa seja colocada em perigo? É possível. Pedro foi preso. Como eles morreram? Qual foi o fim deles? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Seus pés estavam para cima e a cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Alguns foram arrastados por cavalos. Nos últimos dias, devido às informações erradas fornecidas pelas pessoas com interesses pessoais, podemos ser colocados em perigo devido à bondade que estamos fazendo. Mas não se arrependa e não desanime, porque através dessas coisas, o Pai está conosco ainda mais, e assim Ele nos abençoa ainda mais.